e já aproveitamos a oportunidade, como o doutor Guizo chegou, para ele poder vir falar, né, a sua palestra, que fala sobre o combate à corrupção, né, doutor Afonso Guizo Neto, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Boa tarde. Eu acho que vocês não estão pagando tributo mesmo, pô. Sem energia. Boa tarde. Vamos começar com muita informalidade, até porque quando você quer falar sem hipocrisia, você tem que falar olho no olho. Se eu vier aqui contar uma história para vocês que eu não acredito, vocês não vão acreditar em mim, e eu vou fingir que vim aqui, vocês fingiram que vêm aqui, está tudo certo. Esse não é o nosso objetivo. Primeiro, tem umas 8, 10 pessoas lá fora. Estão lá, saíram, estão cansadas, nada contra. Mas vamos tentar chamar eles aqui para dentro. Então vamos primeiro começar dando uma de louco. Vamos juntos exercer, até botar para fora, vamos todo mundo em voz alta dizer, 1, 2, 3 e... Não, tem que ser mais louco, fora da casinha mesmo. 1, 2, 3 e... Bom, quem tá lá fora vai vir correndo agora. Feita essa chamada para o pessoal que estava lá fora e até para acordar a turma aqui dentro, primeiro eu peço desculpas. Antes de agradecer o convite, eu peço desculpas. Porque eu me comprometi a participar aqui com vocês às 19 horas, pedi para antecipar, até em virtude de um compromisso familiar, e fui atendido e agradeço. E já marquei um outro compromisso profissional às 16h30, então vou ter que... Nossa palestra aqui vai ser uma conversa rápida, mas julgo importante. Não pelo que eu vou dizer, né, porque ninguém é o dono da verdade, mas muito mais pelas reflexões que nós vamos fazer juntos. E agora eu agradeço essa oportunidade. Mais importante do que você atuar em defesa da sociedade, no meu caso, no Ministério Público, e o meu salário, que é um bom salário, é pago com tributos de todos nós. Então o tributo tem a sua função, não só para pagar o meu salário, mas para exigir do promotor de justiça, do juiz e de qualquer agente político ou servidor público, muitos de vocês, o papel que tem que desempenhar. Então, quando eu sou procurado lá na promotoria, eu não estou fazendo favor para ninguém. Eu estou cumprindo a minha função constitucional. E estou sendo bem pago para isso. Daí que a gente sustenta. Muitos profissionais da área jurídica, com a queda de alguns salários, vão para a iniciativa privada. Então, a gente quer sim um serviço público de qualidade. Eu quero um bom juiz de direito, sério, honesto, ético, mas bem remunerado, para julgar as suas ações. É claro que o salário não é tudo, e a gente não pode focar um bom profissional pelo salário. Se fosse assim, a gente teria péssimos professores, porque o salário da educação, que era algo que deveria ser prioridade absoluta num país que a educação é tudo, ou deveria ser, o que é a nossa educação hoje? Mas, enfim, isso é uma outra conversa. O mais importante, agradecer aos organizadores do evento essa oportunidade, agradecer ao Miqueias, a Jorge, que me convidaram pessoalmente essa oportunidade, e começando a nossa reflexão por um ponto fundamental, decisivo. O que é a corrupção? Da onde vem essa tal da corrupção? E a gente acaba esquecendo um escândalo de corrupção, porque vem um outro escândalo de corrupção. Vejam bem, longe de ter uma fórmula mágica, ou de ter um conceito determinado e absoluto da origem da corrupção, algo parece certo. Nós, no Brasil, colonizados por alguns povos, com destaque ao povo português, herdamos, e aqui eu não estou criando culpados, mas criando uma compreensão de uma cultura, herdamos uma cultura patrimonialista forte, que está enraizada, não no nosso DNA, não no nosso sangue, mas na nossa cultura, no nosso fazer, nas nossas ações,
Quando eu confundo o público com o privado, quando eu pago o meu imposto e, além de pagar o meu imposto e exigir o retorno dos serviços públicos, eu quero um favorecimento pessoal, porque o meu filho se formou, ele tem que ter um emprego. Ô vereador, meu filho se formou, é um cara bom, foi melhor aluno da turma, eu votei com o senhor, eu tenho 40 votos lá na comunidade, isso para iniciar os trabalhos, um emprego para o meu filho, né? Estou pegando o exemplo do vereador, poderia ser qualquer outro agente. O que nós criticamos muito os nossos políticos, e não sem razão em alguns casos, mas vamos ver que a generalização é um equívoco. Mas não raras vezes a gente critica o nosso deputado, o nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente da república, o nosso deputado federal, enfim, independente de partido ou do sujeito A, B ou C, nós somos os primeiros muitas vezes a reclamar dos nossos políticos. E torno a repetir, não sem razão, generalizando de forma equivocada, mas não sem razão. Mas não raras vezes, especialmente em anos eleitorais, como o presente com as eleições municipais que se aproximam, e aliás, as eleições municipais, esse laboratório, infelizmente, ele é muito mais rico nessa problemática que agora passa a narrar, é a exigência, o pedido da própria população, do próprio eleitor, do próprio cidadão, que deixa de ser cidadão, do que ele vai ter de volta pelo seu voto. O que eu vou ganhar com isso? Agora é a minha hora, né? A eleição é a minha hora de fazer o meu pé de meia. Conseguir a carrada de areia, a brita, a telha. Para o eleitor mais pobre, basta um pedaço de pão. Se não tiver dentes, não tem problema. Ganhe uma dentadura, metade na hora, metade depois, se o voto bater na urna. Para o eleitor mais rico, um cargo em comissão. Quer dizer, essa troca, essa barganha, e não estou justificando, está errada, tanto é que a corrupção eleitoral, prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, prevê o crime de corrupção ativa, aquele que compra o voto, como o crime de corrupção passiva, aquele que vende o voto. Então, a corrupção eleitoral, ela é uma avenida de mão dupla. O político corrupto compra, o eleitor corrupto vende. Então vejam, e torno nesse exemplo, tantos outros exemplos incluídos, aonde essa cultura patrimonial é vivenciada e exercida por todos nós. Num menor ou no maior grau, todos nós, ainda que honestos, ainda que éticos, reproduzimos uma cultura patrimonial que herdamos, que aprendemos a exercer. Na hora do aperto, a minha mãe precisa ser internada no hospital, não tem vaga no hospital. Eu vou ligar para o médico, meu amigo. Doutor, pelo amor de Deus, vou dar um jeitinho para furar a fila, porque é a vida da minha mãe que está em jogo. Agora, se os hospitais funcionassem como deveriam funcionar, eu precisaria me valer dessa cultura patrimonialista, aonde as relações pessoais entram na coisa pública para dar um jeitinho? Não. Certamente que não. Então vejam que é algo que nós não vamos resolver da noite para o dia, mas nós temos que debater, dialogar, conversar. Quais são as alternativas para mudar essa questão cultural? Por que eu vou romper esse ciclo vicioso, ou esses ciclos viciosos? Então herdamos uma cultura patrimonialista, onde o público se confunde com o privado, onde o nosso representante político, muitas vezes não é o nosso representante político, ele é o dono da coisa pública, ele pagou caro. Quanto que custa uma eleição para vereador em Joinville? É grana. Eu não vou me arriscar a dizer, vamos pegar São Paulo, para eu não deixar aqui ninguém, até porque a minha crítica não é pessoal a ninguém, é crítica ao sistema, então ninguém se sinta ofendido. A crítica é para mim, é sociedade, que é hipócrita e vende o seu voto na eleição. Estou generalizando de forma equivocada, mas a grande maioria, ou parte dessa população, vende o seu voto.
E é para esses que vai a minha crítica direta, mas não sem botar o dedo na minha ferida, porque eu reproduzo essa cultura. Reproduzo essa cultura muitas vezes quando aceito passivamente a compra e a venda do voto. O meu representante político, que em São Paulo, para se eleger vereador, talvez pague o quê? Quem se arrisca aí? Em São Paulo, quanto será que custa uma eleição para vereador? 5 milhões? Deve ser por aí mesmo. Estamos chutando aqui um exercício. 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. Quanto que ganha um vereador em São Paulo? O cara vai ficar 4 anos e não vai tirar o que gastou na eleição, mas longe disso. Alguma coisa está errada. Então, o dono da coisa pública, que comprou o nosso voto, estou generalizando de forma equivocada, mas só para efeito didático, o dono da coisa pública que pagou caro pelo nosso voto, ou pelos votos, ele não é o nosso representante político. Ele é o nosso rei. Ele é o grande pai. E aí, ele se sente o direito de favorecer os seus amigos, de cumprir os seus conchavos, as suas articulações políticas. Não raras vezes, hoje no Brasil, virou uma vergonha a criação de partidos políticos para vender depois a sigla e ter, por exemplo, maior espaço na televisão. Se todo mundo sabe, todo mundo comenta, e nós exigimos que isso não existe. Corrupção, uma vergonha. Reforma política se impõe com urgência. Não só para tocar nesse ponto, como em tantos outros. Tantos outros que são complexos, que são polêmicos. Há quem venha com bons argumentos a favor do financiamento público de campanha, por exemplo. Há quem diga que o financiamento público de campanha vai ser mais um engodo, mais uma mentira, porque o Caixa 2 vai continuar existindo. Um avanço conseguido há pouco pelo MCCE, liderado pelo juiz de direito Marlon Reis, lá do Maranhão. O MCCE, pressionando no bom sentido o TSE, conseguiu uma inovação já para essas eleições. Então pesquisem isso na internet, ou através de outros meios de comunicação. Hoje, o TSE fez uma nova leitura do artigo constitucional, o qual nos permite saber quem oficialmente está contribuindo na campanha de quem. Então eu posso saber que o meu vereador, ou aquele vereador que eu simpatizo, que eu quero dar o meu voto, quais empresários ou quais segmentos da sociedade estão investindo na campanha dele. Então eu sei que o meu candidato, o João da Silva dos Anzóis, está sendo apoiado pela empresa, pela multinacional XYZ, por exemplo. Isso é importante para eu avaliar. Quem, meu vereador, recebe apoio de quem? Meu prefeito. Em outras eleições, o meu governador, o meu candidato, o meu pretenso candidato. Então, esse exercício, e aqui entra o nosso meia-culpa, nós temos que começar a exercer a nossa cidadania. O voto é importante, mas a minha cidadania não se esgota no voto. Eu tenho que cobrar. Por que uma lei que permite o acesso à informação, se eu não acesso essa lei de acesso à informação? Se eu não checo as informações? Se eu não cobro as distorções dessas informações? Lembrem-se que a lei ficha limpa, que está em vigor sim, que barrou quase 5.000 candidaturas nesse país já para essas eleições, 4.900 candidaturas, quase 5.000 candidaturas, fichas sujas, entrou em vigor não porque o Afonso queria ou porque vocês queriam, entrou em vigor porque grande parte dessa sociedade foi para as ruas, foi para os meios de comunicação, foi na votação na internet e disse: eu quero a lei ficha limpa aprovada. E eu pergunto para vocês, qual liderança política era favorável à lei ficha limpa aprovada? Ou quais lideranças políticas eram favoráveis? Quais partidos políticos eram favoráveis? O Marlon Reis me confidenciava que nessa luta, nessa batalha de visitar o gabinete das lideranças políticas,
chegaram numa certa liderança política lá no Congresso Nacional, explicaram todo o fundamento da lei ficha limpa, pediram apoio, e o deputado disse o seguinte: meu amigo, não sei se foi com essas palavras, mas ele disse essa informação: meu amigo, tu estás brincando comigo, né? Ficha limpa, essa lei nunca vai passar, e não tem o apoio do meu partido. Expulsou todo o comitê lá do MCCE, do seu gabinete lá do deputado. Quando a lei da ficha limpa foi votada, e as lideranças políticas pressionadas pela sociedade começaram a votar favoráveis à lei da ficha limpa, essa mesma liderança política, que expulsou-os quase do seu gabinete, pegou o microfone na tribuna e disse: a lei ficha limpa veio para ficar, a lei ficha limpa. Fala sério, isso é fato. Daí ele foi no discurso para a torcida, né, para a população, vai aprovar mesmo, no sentido mais positivo da palavra, diria o Zagallo, tiveram que engolir a lei ficha limpa. Engoliram pela pressão popular, engoliram longe do ideal, ainda de forma tímida, mas pela mobilização da sociedade, que tem que acordar e arregaçar as mangas. Mas eu pergunto para vocês, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, o que é a corrupção no nosso país? Porque às vezes eu simpatizo com a corrupção. Eu pego um deputado que não pode sair do país, porque a Interpol está procurando, e eu ainda voto nesse deputado. Lá em São Paulo tem deputado que, se sair do país, é preso por evasão de divisas, crime, não só aqui como fora. E esse cara ainda se elege no nosso país. Uma pessoa que quer acabar com o Ministério Público, que quer acabar com a investigação do Ministério Público, é claro, criminoso, e eleito com voto comprado de muitos brasileiros. Esse tipo de coisa, às vezes, do seguinte pensamento: mas calma aí, rouba, mas faz. Rouba, mas é meu amigo. Rouba, mas dá uma cesta básica. Rouba, mas dá um emprego para o meu filho. Esquecemos que a corrupção, senhores, a corrupção de forma, dados oficiais, eu não estou falando de invenção ou do que eu acho, dados oficiais. O Brasil, segundo o índice de percepção da corrupção, hoje está na 73ª, 73, dentre 183 nações avaliadas, com a nota de 3,8, de 0 a 10, sendo que 10 é um país que não tem corrupção e 0 é o país mais corrupto que se possa imaginar. Estamos com 3,8, enquanto Nova Zelândia, em primeiro lugar, sem corrupção, ou com pouca corrupção, com 9,5. Dinamarca, em segundo lugar, positivamente, com 9,4. Em últimos lugares avaliados, dos países avaliados, nós temos Somália e Coreia do Sul com 1. Perdão, os coreanos, lá na rixa que tem Coreia do Norte e Sul, eles vão me matar. Coreia do Norte e Somália com 1%, com nota 1. Ou seja, muita corrupção. Para vocês terem uma ideia, o Chile, que investiu em educação, o Chile, que remunera bem os seus professores, o Chile, que botou a educação lá em cima, no Chile hoje, que está na 22ª colocação, uma colocação muito boa, com a nota 7,2. Aqui, nosso vizinho, o Chile, fez isso em 6 anos. Às vezes, não, 50 anos, 100 anos, olha, trabalho sério em educação, 5 anos a gente já vê o retorno. Uruguai, aqui embaixo, 25º lugar, com uma nota 7. O que a gente está esperando? Em 10 anos, nos últimos 10 anos, esses índices de percepção aqui no Brasil não teve muita variação. Não estou dizendo que a corrupção nem aumentou nem diminuiu, eu estou dizendo que a avaliação dessa corrupção se manteve estável. Até porque, vamos combinar, eu estou falando de dados oficiais,
E os dados oficiais contrapõem a chamada teoria chinesa da barata. Já ouviram falar na teoria chinesa da barata? Vamos dar uma olhada aqui. Como qualquer lugar deve ter uma barata. Identificar, está lá uma barata no chão. Tem uma barata aqui no chão, já vi aqui. Nada, acontece lá no meu gabinete, tem barata também. Tem uma barata no chão. Diz a teoria chinesa da barata, que a cada uma barata que a gente vê no ambiente, tem mais 200 que a gente não vê. Se eu vi uma aqui, tem pelo menos mais 200. São 201 baratas. Segundo o promotor de justiça fluminense, do estado do Rio de Janeiro, Emerson Garcia, o Emerson, se valendo da teoria chinesa da barata, diz o quê? A barata é igual à corrupção. A cada um ato de corrupção que a gente vê, tem mais 200 escamoteados, escondidos. A gente não vê, mas está lá. A cada reportagem no noticiário de domingo, de grande visibilidade, que a gente vê sobre corrupção, os caras sendo filmados, tem mais 200 que não foi tão fantástico. Então vejam que a gente está falando de dados oficiais. E a corrupção não está só nos nossos tributos, não. A grande parte da corrupção, a maior dela, está na corrupção privada. Ambas nocivas para a nossa sociedade. Vejam bem, questão econômica. O custo mundial da corrupção não ocorre só no Brasil, o custo mundial da corrupção é 1,5 trilhão por ano, que representa 5% do produto interno bruto mundial. É muito dinheiro. No Brasil, dados oficiais, estamos falando só da barata que a gente vê. No Brasil, essa corrupção chega a 130 bilhões por ano, o que representa 2,3% do nosso produto interno bruto. É muito dinheiro. Esse país é muito rico. A gente podia pagar imposto tranquilamente, desde que esses impostos sejam, é isso que a gente tem que exigir. Eu não vou sonegar o meu imposto, eu vou exigir que o meu imposto seja reduzido, porque se todo mundo pagar, é natural que a reforma tributária enxugue os impostos. Agora, a partir do momento que eu vou justificar um erro com outro erro, já que o político rouba, o que eu vou fazer? Sonegar. Já que ele comete um crime, o que eu vou fazer? Cometer outro crime. Como é que eu vou fazer para reduzir o meu imposto de renda? Tens uma nota fiscal? Alguém tem um médico aí, amigo, que pode me dar uma nota fiscal? Meu imposto de renda? Pô, eu sou assalariado. Agora está lá o salário do Ministério Público para todo mundo ver. Mas não sei, eu não reclamo do meu salário, acho um bom salário e acho que faço justo por ele. Fiz 5 concursos, rodei em 4. Quem quiser ser promotor, tiver a capacidade, a garra, a vontade e a vocação, que não adianta só estudar, a vocação que vai ser promotor, que vai ser juiz, que vai ser delegado, que vai ser fiscal do tributo, cada um vai escolher a sua área. É bem verdade, muitas vezes procurando a oportunidade também. Eu fiz 5 concursos, rodei em 4, antes disso eu fiz outros concursos. Passei para o TRE, onde fui analista durante quase 3 anos. Essa foi a minha história, vai correr atrás, Afonso. E cada um com a sua história, cada um com os seus problemas, cada um, às vezes as pessoas justificam uma tragédia familiar, por exemplo. Ah, não, todos nós temos os nossos traumas e as nossas dificuldades. E temos que correr de forma legítima atrás dos nossos sonhos, sem pisar na cabeça do outro, sem passar o outro para trás, sem cometer crimes e sem justificar de forma hipócrita condutas que reproduzem essa cultura patrimonial a partir dos nossos próprios atos. Mas não é só. Vejam que a corrupção, e eu continuo falando de dados oficiais, o brasileiro paga caro pela corrupção no país. Vejamos, com um montante de R$ 85,00 de 85 a 130 bilhões de reais desviados por ano no Brasil, dados oficiais, nós poderíamos, eu estou falando com o dinheiro da barata, eu
não estou falando com o dinheiro das 201 baratas, com o dinheiro oficial só. Com 130 bilhões por ano, nós poderíamos construir 241 quilômetros de metrô no país, o que representa o dobro do que já foi construído em São Paulo e Rio, por exemplo, até hoje. Olha o que dá para fazer. Construir 36 mil quilômetros de estradas, o que representa 17% do que foi feito até hoje no país. É muita estrada. Aliás, é uma outra vergonha, né? Quem aqui vota por asfalto? Tem gente que adora asfalto. Asfaltou, eu vou votar. E vejam a sinuca de bico, eu não estou criticando A, B ou C, estou falando de uma coisa que é de anos nesse país. Existem pesquisas de mercado que diz o seguinte: se você for candidato e estiver no poder, asfalte, porque a população vota em quem asfalta. Tem pesquisa de mercado. O que o governante vai fazer? Então, veja bem, eu não estou pessoalizando, né, o governo A, B e C, eu estou falando de coisa histórica nesse país, é de não sei quantos anos, independente de partido, independente de quem seja. Então vejam que a população troca o seu voto por asfalto. A gente escuta, e não estou falando de Joinville não, estou falando de outros municípios, a gente escuta tapete preto, aí é tapete preto, e vira uma coisa até que parece comum, normal. Olha, vou votar nesse cara, a minha rua está asfaltada. Fala sério. Com o desvio da corrupção, nós poderíamos construir 1,5 bilhões de casas populares, com o dinheiro da barata, da corrupção visível, da corrupção visual, oficial. Nós poderíamos resolver, portanto, 30% de todo o déficit habitacional do Brasil. Com um ano de corrupção oficial. Vejam o que a gente poderia ser de potencial desse país, não só potencial econômico, de economia forte, mas de pessoas satisfeitas com as suas vidas. Ninguém nasceu para sofrer. Eu sempre digo, quando à noite, a gente pega, vamos supor que vamos fazer um trabalho aqui de reflexão mental. Todo mundo fecha os olhos agora, não olhem para mim, fechem os olhos. Vocês estão olhando lá para cima, uma noite estrelada, aquele céu lindo. Todo mundo de olho fechado aí? Eu vou confiar em vocês, eu não estou vendo. Olho fechado, olhando lá para cima. Uma noite estrelada, um monte de estrela no céu. Umas brilham mais, outras brilham menos. E vejam, tem uma estrela lá no fundo brilhando muito, muito. Mas pode abrir os olhos, todo mundo abrindo o olho. Ao analisar, os cientistas comprovam para a gente que aquela estrela que brilha mais, não necessariamente é maior do que uma estrela que brilha menos, é porque ela está mais perto. E por isso, a luz dela chega à Terra com maior fluidez, com maior brilho. Isso é o espaço na nossa sociedade, nessa vida, independente de religião. Um é luterano, o outro é católico, o outro é protestante, o outro, não importa, qualquer religião, espírita, qualquer uma. Incluam todas as religiões aqui, todos os valores, mesmo aqueles que não acreditam numa força maior, todos nós, nesse mundo de Deus, nessa criação, nessa passagem, existe ou não vida após a morte, isso aí a gente vê depois, nós podemos ser felizes aqui e agora. Vamos sofrer, vamos ter dificuldades, vamos ter desafios, tanto na vida profissional como na vida pessoal, doenças que a gente vai enfrentar, entes queridos que a gente vai perder, mas uma passagem, e todo mundo vai brilhar igual, e tem espaço para todo mundo. E a corrupção vem da mentalidade que eu tenho que apagar uma outra estrela para ser feliz, e não é assim. E não necessariamente o brilho maior é o brilho maior. Então cada um vai fazer o seu papel nessa sociedade, no seu universo, na sua casa, no seu bairro, e podendo transformar esses dados aqui, que são tristes sim, mas transformar a partir do meu universo.
se todo mundo fizesse a sua parte, e vamos começar agora pelas eleições. Eu, para finalizar, porque eu não quero tomar o meu tempo, eu tinha muita coisa para falar para vocês. Que horas são agora? 4h20. Então, para finalizar... bem grande. Mas eu queria a participação de vocês. Que é uma conversa sem a participação calorosa da plateia. Quer dizer, para finalizar realmente, eu convido a todos, e aqui vai mais um agradecimento a esse grupo de fiscais que não só organiza esse evento, como estão arregaçando as mangas, que quando a gente troca figurinha, e um pede ajuda do outro, é porque a gente tem a consciência e a certeza de que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas juntos, e não só no discurso. E aqui eu quero deixar algo bem claro, porque às vezes as pessoas, eu coordeno essa campanha desde 2004, o que você tem a ver com a corrupção? Uma campanha que nacionalizou em 2007, hoje está em alguns países fora do Brasil, notadamente países da língua portuguesa africanos. Outubro agora, eu estou apresentando a campanha para não sei se eu vou trocar, um é australiano, outro é canadense, não sei se um é o vice-embaixador, eu acho que o vice-embaixador é o australiano, e o diplomata em São Paulo do Canadá. Ambos a campanha que você tem a ver com a corrupção será apresentada, um em outubro, o outro em novembro desse ano. Quer dizer, o grande sucesso desse projeto é agregar, é somar, é ter humildade, não de ser o bom, o rei da cocada preta, mas de pegar outra ideia que é valorosa e botar lado a lado e ir junto construindo. E é com esse discurso não só verdadeiro e humilde na sua essência, mas que eu digo o seguinte: errar, todos nós erramos. Eu sempre digo, eu continuo cometendo atos de corrupção. No seu sentido amplo da palavra, eu, mesmo liderando esse movimento, eu cometo atos de desvio de conduta. Não sou nenhum santo. Nós erramos, só temos que assumir os nossos erros. Eu, desde 2005, quando eu me mudei para Joinville, vim promovido de Chapecó, fui levar... A minha filha não aguenta mais essa história, que eu conto há tempo já. Na época, 2005, eles estão hoje com 15 anos, na época tinham 7 anos de idade, o Eduardo e a Luísa, eu tenho um casal de gêmeos. Eu estava levando eles para Albonja, e chegando lá, aqui, na Avenida Beira Rio, sinal ali da prefeitura, amarelo, vermelho, acelerou, e lá foi o Afonso, porque eu estou atrasado, porque o meu tempo é mais importante, porque eu tenho que deixar os meus filhos no colégio e trabalhar, eu tenho audiência. Veja que eu estou justificando tudo para furar o sinal vermelho. E a minha filha, com seus 7 anos, olha: pai, pode passar no sinal vermelho? Eu olhei, já meio nervoso e irritado com o questionamento, ia arranjar uma desculpa, respirei fundo e disse: não pode. Não pode, o pai fez errado e eu não vou mais fazer. E desde então, eu não passei mais esse sinal vermelho. Estou conseguindo. Não é tão difícil assim. Vejam que não é tão difícil. Obedecer às leis do trânsito, que vai nos preservar a vida, que vai diminuir a morte de muitos, a sequela de tantos. Não é só Joinville, é o Brasil. As pessoas não respeitam o trânsito. Pega a contramão. A ciclovia, que é para andar de bicicleta, eu ando no batalhão de bicicleta, as pessoas correm na ciclovia. E se tu reclama, fica brabo ainda. O pedestre não respeita as leis, o ciclista não respeita a lei, o motociclista não respeita a lei, o automotor, o motorista de carros, ônibus, não respeitam as leis. A grande maioria, não estou generalizando, a grande maioria não respeitam as leis de trânsito. Então a gente corrompe as regras, e nesse sentido,
eu pratico atos de corrupção ainda hoje. Eu ainda não consegui, por exemplo, diminuir, melhorei bastante, mas ainda não me livrei de falar ao celular. Não pode, é grave. Existem estudos comprovando que é mais perigoso você falar no celular dirigindo do que dirigir embriagado. E eu sei disso e faço. Porque o meu mundo é mais importante do que a sociedade. Porque eu tenho que atender aquele telefonema. Eu tenho que marcar a minha reunião. E essa cultura patrimonial, aonde a gente prioriza o individual, é nossa. E nós temos que aprender a viver em sociedade. Lá dentro da minha casa, dentro do que é permitido, eu faço do meu jeito. Do meu portão para fora, eu tenho que viver em sociedade. E quando eu ganho no primeiro momento, a sociedade perde no todo e todos nós perdemos no todo. E agora mesmo, para finalizar, eu finalizo, já que a gente está falando de tributos, com o rei Frederico de toda a Prússia. Caminhando pelos bosques do seu reino, ao final, avistou um velho moinho, todo poderoso, dono de todos os tributos e riquezas do reino, de toda a Prússia. O rei Frederico, com sua comitiva, se direcionou até o velho moinho. Chegando lá, encontrou o pobre moleiro, e do fundo da sua arrogância e da sua prepotência, disse: pobre moleiro, quanto queres por esse moinho? O moleiro, humilde, não querendo afrontar rei Frederico, mas por ter recebido aquele bem de família, se confundia com a história da sua família e da sua vida, disse ao rei: ó rei, não me tome por ofensa, não há dinheiro que compre esse moinho, é herança de meu pai, que recebeu de meu avô. O rei Frederico, tendo aquilo como insulto, então disse: se não me vendes, tomarei a força. E foi aí que o pobre moleiro disse a célebre frase, perpetuada até hoje em todas as justiças por esse planeta: ainda existe esperança, ainda existe justiça em Berlim. E quando a gente vê uma barata só e se desespera ao saber que tem mais 200 baratas que a gente não vê, que a gente não enxerga, eu digo para vocês, ainda existe esperança que através dessa primeira barata nós possamos juntos identificar o que a corrupção faz nas nossas vidas e a partir da nossa vida, da nossa realidade, criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que nós possamos simplesmente ser felizes. Obrigado.